Oi, Câncer, chegou a sua vez. Vamos lá tirar a cartinha da semana de 14 a 20 de abril. Opa! Saímos com a carta do Mago, né? Belíssima carta que vem falar sobre manifestação, criação, você criando a sua realidade, manifestando na matéria aquilo que você sonha, que você deseja. Você é o mago, você é o grande alquimista da sua vida, né? Você tem habilidade, inteligência, criatividade para criar o que quiser, para manifestar na sua vida tudo aquilo que você deseja ter, né? Seja material, sonhos, desejos, enfim, na vida amorosa, na vida financeira, na vida profissional. Então, você é o grande alquimista da sua própria história, né? Tem os recursos necessários para iniciar, para dar o primeiro passo aí rumo aos seus objetivos. Seja esse grande mago. Excelente semana e até a próxima. Tchau!